ficar copiando textos fora do contexto e montando, né, um dossiê, isso não prova nada. Hoje vou responder ao irmão copia e cola. Conhece algum irmão assim pela internet? Quer saber mais? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Nós, graças a Deus, estamos crescendo cada vez mais no engajamento aqui do canal e também lá nas redes sociais do Instagram, tá bom? Instagram e Facebook. Voltei a postar mais coisas no Facebook. Se você não segue a gente lá no @Cicílio7, já segue a gente lá, ok? E tem aqui ó, na descrição do nosso vídeo um link para você ir em todas as minhas redes sociais, inclusive a do Telegram. Ok? Não esquece de assistir o nosso último vídeo aí, ó, que teve muito engajamento, né? As pessoas que falam sobre nós na internet, mas eles não fazem o trabalho primário de ir atrás das nossas fontes, né? Daquilo que realmente nós acreditamos e fica criando espantalho e batendo em espantalho, né? Então não faça como esses tipo de irmãos que acabam sendo desonestos com a nossa fé, né? E o vídeo de hoje eu quero responder a um comentário de um irmão que comentou em vários vídeos, né? Ele copia e cola as respostas dos vídeos, então assim, eu vou chamar ele de copia e cola, né? Só com questão de ironia aqui, brincadeira. Não quero desrespeitar ele de nenhuma maneira. Inclusive vou colocar ele aqui para você ver quem é ele, né? Deixa eu ver aqui, ó, irmão Sérgio, esse é o nosso amigo aí, nosso irmão que eu vou responder. Ele foi muito educado nos comentários, né? Mas ele colocou ali de maneira bem direta que que a Ellen White é uma falsa profetisa, tal. Então eu tenho o trabalho hoje de responder ele. Vou fazer algumas brincadeiras, ironia? Ok, vou fazer, mas nada de forma pejorativa. E não quero denegrir a tua imagem ou desrespeitá-la, tá bom, irmão Borges? E você que não concorda com as minhas opiniões, com o adventismo, né? Pode colocar aí nos comentários, né? Mas faça como o irmão Borges, deixa eu colocar aqui, ó. Seja respeitoso, né? E se quiser copiar e colar, fique à vontade, tá bom? E eu percebi que eu não sei, me parece, irmão Borges, que o senhor, assim, copiou de sites, copiou coisas e copiou e colou e fez uma listinha contra Ellen White e o dom profético, né? E hoje eu vou tentar explicar ou responder as suas dúvidas aqui. E vai servir, tenho certeza, para muitas pessoas, né? Vamos começar então? Já se inscreveu no canal? Curtiu? Né? E claro, compartilha aí para os seus amigos que têm dúvidas sobre esses assuntos aqui. Eu vou deixar na descrição, no comentário fixado, o comentário do irmão Borges, tá? Eu copiei ele, na verdade tá aqui, ó, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu ver, aqui, e eu separei aqui, ó, lá, tá aqui, ó, esse comentário na íntegra eu vou colocar nos comentários fixados deste vídeo aqui, que eu estou fazendo, tá bom? Para você ir lá e poder ler, conferir tudo que o irmão Borges falou, quer dizer, escreveu e aquilo que eu estou falando para você, tá? Para ficar mais fácil e talvez maior para você ver o comentário aí no vídeo, muitos assistem pelo celular, né? Então eu vou mudar aqui a tela, deixa eu ver aqui, opa, eu aqui, e deixa eu abrir aqui a tela, vamos ver, funcionou, aqui ó. Olha o comentário do nosso irmão Sérgio Borges 43202, né? Então vamos lá, vamos tentar responder a cada um dos pontos aqui que ele apresenta, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, eu vejo assim que no comentário dele, ele coloca vários textos bíblicos, né? E isso é muito importante, né? E ele coloca textos que eu concordo, né? A gente não discorda. Por exemplo, ele está dizendo aqui, ó, quando o profeta fala em nome do Senhor, a mensagem não se cumpre, não se realiza, significa que o Senhor não a pronunciou. Verdade. Está lá em Deuteronômio 18. Realmente, se for feita uma profecia, essa profecia não se cumprir, não é profeta, né? Muito bem, aí ele usa 2 Timóteo 4, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina, né? Talvez ele esteja referindo a nós adventistas que não temos uma sã doutrina, que nós não suportamos, né? E que vamos atrás suportamos a verdade, que vamos atrás de fábulas, né? Fábulas, está aqui o texto, né? Fábulas, né?
Então, no pensamento do irmão Borges, o Adventismo é uma fábula e ele está usando esse texto para combater as fábulas, né? Ok, beleza, está usando o texto aí, né? Mas eu não concordo, né? Esse texto não atinge a gente, né? Aí outra coisa aqui, ó, esse texto também é muito usado, né? Que está lá em Gálatas, diz assim, ó, mas ainda que nós ou um outro anjo pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, seja amaldiçoado. Verdade, concordo, né? Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Se você continuar lendo os versos aí, 8, 9 em diante, evangelho é pregar um outro Cristo crucificado, né? Mas dizer que Ellen White e os adventistas trazem um novo evangelho, aí, irmão Borges, vou ter que discordar de você, né? A gente não traz um novo evangelho. O evangelho, as boas novas, salvação é que Cristo morreu por mim e pelo Senhor, tá? E a gente não prega outro evangelho, tá? Então a gente prega Jesus Cristo. Se você lê Ellen White, os livros dela, Caminha Cristo, Desejado das Nações, ela aponta Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não tem nada de outro evangelho, né? Mas tudo bem. Não entristeçam o Espírito de Deus, ao qual fossem selados para o dia da redenção. Ok, tá bom. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará, colocou o selo da aprovação. Ok, tá bom, não entendi, mas não sei que isso é contra nós aí, né? Ellen White escreveu algo que não está na Bíblia. Ela pode fazê-lo, porque ela é uma profetisa, porque só o profeta pode dar uma informação que não está na Bíblia. Então, assim, existem profetas canônicos e profetas não canônicos, né? Profetas canônicos são aqueles que escreveram a Bíblia, tá tudo certo. Agora, profetas não canônicos são aqueles que são inspirados por Deus, mas não têm autoridade canônica, não escreveram livros. É esse perfil de Ellen White. Ela é uma profeta não canônica, né? Ali usa uma frase aqui, ó. Agora, se você me provar que ela é uma falsa profetisa, eu dou o braço a torcer. Você pode? Quem disse foi o pastor Arilton Oliveira, né? Então isso aí o senhor Borges se vê com ele, né? Se fosse uma afirmação minha, aí o senhor colocava ali, pastor Adriano Cecília, mas aí é com o pastor Arilton. Muito bem, vamos lá. Olha lá. Ele coloca aqui, a Bíblia, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso também de vós, acredito. É isso mesmo, tá certo, irmão Borges. Nós somos salvos pela fé, pela graça, né? Portanto, não permita que ninguém vos julgue. O texto famoso aqui, né? Portanto, não permite que ninguém o julgue pelo que comem ou bebem. Então, irmão Borges, pode comer o que quiser, pode beber o que quiser, porque ninguém pode julgar você, né? Se o senhor for levar de forma literal esse texto, então comida e bebida não é padrão para o cristianismo. Pode comer o que quiser, pode ingerir o que quiser, tanto bebida, comida, que ninguém pode julgar o irmão. Se o irmão for levar de forma literal esse texto, teremos problema com essa primeira parte, né? Mas tudo bem, eu entendo que esse contexto está falando sobre as festividades de Israel, porque é dito aqui, ó, ou com relação a algumas festividades religiosas ou celebração. Aí vai, ó, das luas novas, dos dias de sábados, né? Aqui está sábado, não sei porque faltou o S aqui na sua tradução, né? Mas existiam sábados na Bíblia, senhor Borges, que eram festas, eram feriados. Aqui não tem nada a ver com o sábado semanal. E se tivesse, aí seria um outro assunto, uma outra maneira que Paulo deveria estar falando aqui. Mas a ideia é que essas coisas são sombras, né, que haveriam de vir. Então, assim, o sábado semanal não é sombra de Jesus Cristo. Eu não sei de onde vocês tiraram isso, né? Se vocês estão usando esse texto para dizer que o sábado é uma sombra de Jesus, nossa, como Jesus é pequeno, né? E é interessante que o sábado foi feito para o homem e não para Jesus, né? Para Deus, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui, que se o irmão está usando esse texto para dizer aqui que o sábado foi abolido, né, que não é para julgar a guarda do sábado, não é esse texto, tá, irmão Borges? O senhor tem que arrumar outro, porque esse aqui está falando de festividade, está falando dos sábados feriados que tinham, não o sábado semanal. Beleza? Muito bem. Antes, quando não conheciam, eram escravos, beleza, concordo com o texto bíblico.
Ok, vocês estão observando dias especiais, meses e ocasiões específicas do ano. Verdade, eles estavam dando importância a isso. Mas isso aqui não está falando em Gálatas 4 sobre o sábado semanal, que está no quarto mandamento do Decálogo. Gente, uma coisa que um judeu, né, e Paulo era judeu, e contra a lei de Deus, não faz sentido nenhum. Paulo está indo contra a religiosidade de Israel, que eles estavam colocando acima de Deus, né? Estavam voltando a cumprir coisas que foram realizadas em Cristo. E o sábado não foi realizado em Cristo, né? Nós temos 10 mandamentos. E aí o pessoal literaliza os 9. Ok, mas um não. Um é algo filosófico. É algo que cumpriu em Jesus. E Jesus é nosso descanso, né? E como que é na prática? Na prática é como está no mandamento, né? Tem que santificar o dia. Muito bem. Aí vamos para Romanos 14, o irmão coloca aqui, né? Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Irmão, eu faço um desafio, né? Quem sabe eu faço um dia isso também de ler Romanos 14. É só pegar Romanos 14, irmão Borges, e ler Romanos 14, e o senhor vai ver que ali não está falando de sábado, ali está falando de jejum, está falando de algo contra as pessoas que acreditam em dias religiosos, e não está falando sobre o sábado semanal. Eu vejo assim, o problema de muitos cristãos é o tal do analfabetismo funcional. Pega um textinho e começam a inserir coisas ali que o texto não está dizendo. E uma simples leitura do capítulo 14 de Romano, leia com calma, o capítulo 14 de Romano, você vai ver que Paulo não está falando de sábado, de mandamento. Está falando de pessoas que acreditavam em certas crendices. Não tem nada a ver com o sábado semanal. Então, não entendi porque o senhor colocou esse texto aqui. Mas vamos lá. Começando aqui a primeira acusação de Ellen White, né? Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. E realmente importa, Sr. Borges. Assim como o adultério importa em salvação eterna, a mentira importa em salvação eterna. Que adianta você dizer que é um salvo em Jesus e é mentiroso? Você é um salvo em Jesus e não honra teu pai e tua mãe. Então, guardar os mandamentos importa em salvação eterna. Ellen White deu ênfase no sábado porque o assunto do texto aqui era sábado. Você vai encontrar em outros momentos ela dando ênfase na educação dos filhos, na integridade, em vários mandamentos, ela dando ênfase na importância em ser obediente. O salvo obedece todos os mandamentos, inclusive o sábado, que nós acreditamos que é um mandamento, tá? Então, se o senhor está dizendo aqui que nós somos salvos pela obra porque guardamos o sábado, não é verdade, né? Nós somos salvos pela graça de Cristo e por ser salvos nós guardamos o sábado, e o sábado para nós tem tanta importância, assim como os outros mandamentos, que importam em salvação, ok? Que adianta eu ser salvo e ser um rebelde transgredindo a lei, né? Então, acredito que está respondido aí, né? Mas ele coloca alguns textos, né? Elevado ao céu. Ah, tá. Agora é um outro assunto. Agora é sobre a entrada de Jesus no santuário celestial, né? Então ele usa aqui, ó. Ele entrou uma vez por todas e obteve redenção. Em Hebreus diz que Jesus, quando subiu ao céu, entrou no Santo dos Santos, né? Existe um equívoco na tradução, Santo dos Santos, né? O Tarragi ou Tarragion, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Qual é a acusação aqui que o irmão Borges faz? Ele fala assim, que Ellen White diz: Jesus entrou no Santo dos Santos somente em 1844. Só que se o irmão lê o contexto, o senhor vai entender que Jesus ele entrou, mas com uma função, né? Ele começou a exercer a sua função sumo sacerdotal em 22 de outubro de 1844. Então, assim, Jesus ele sobe ao céu como sumo sacerdote, é verdade, e já senta à destra do Pai, como diz em Atos, né? Mas ele só começa a sua função sumo sacerdotal, que é o julgamento, em 22 de outubro de 1844. Então, essa é a nossa crença, tá, irmão Borges? Então, pegar esse texto para dizer assim que Jesus ficou paradinho lá no lugar no céu, ele não entrava em outro lugar. Aí só em 22 de outubro que ele pegou e deu um pulinho para outro compartimento.
né, não é toda a verdade, né? Existem dentro do Adventismo que acredita que Jesus ficou no lugar e ele só entrou naquele lugarzinho após 22 de outubro de 1854, ou seja, que ele não entrou e aquele lugarzinho ali. Eu não acredito. Eu acredito que quando Jesus subiu ao céu, ele subiu ao céu e teve acesso a todo o céu, né? E que em algum momento não, em 22 de outubro de 1844, ele então começa a sua função como sumo sacerdote, ok? Eu acredito desta maneira. Então não queira imputar Ellen White, né? É uma coisa que ela não está dizendo aqui, tá bom? Continuando. Agora tem uma profecia falsa dela aqui, né? Os que estão aqui, Ellen White dizendo, né? Verão as 7 pragas e serão comida para os vermes, né? Vamos lá. Então Ellen White está dizendo para os vivos que estavam ali presentes: vocês verão as 7 pragas. E todos morreram, né? Como diz aqui, ó, todos morreram, ninguém viu as 7 pragas e Jesus não voltou. Interessante. E agora? Ela é uma falsa profetisa? Então o Senhor está dizendo para mim que Ellen White, por ter afirmado que eles iriam ver as 7 pragas e que seriam comidos pelos vermes, então não se cumpriu, então logo ela não é profeta. Então tá bom, então segura aí. Vamos então ver isso, né, irmão Borges? Vamos ver isso na Bíblia, né? Nós temos uma questão aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Na tela aqui, ó. Eu vou ter que mexer aqui só para você ver que eu não estou... aqui, tá aqui. Estou em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, cadê aqui? Não está aparecendo aí. Capítulo 4, vamos ver o que Paulo diz. Paulo diz o seguinte, ó, sobre a volta de Jesus, ele falando para isso antes de Ellen White, hein? Bem antes, vocês sabem, né? Diz o seguinte, ó, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum morreremos. Então, peraí. Então, o apóstolo Paulo, ele é um falso profeta, porque ele está morto e Jesus não voltou. E ele... Então, assim, vocês estão entendendo a incoerência? O profeta, ele sempre... A ideia é que a mensagem é uma mensagem urgente. Ele se coloca como se na sua geração Cristo voltasse. É o que Paulo está fazendo, o senso de urgência. Mas nós sabemos que não aconteceu. Mas aqui nós temos um princípio: quando Jesus voltar, os vivos serão transformados e não passarão pela morte. Quando Ellen White fez aquela afirmação, irmão, deixa eu voltar aqui, ó. É no mesmo sentido. O irmão tem que também entender essa situação. Olha lá. Então, ela entendia que Jesus voltaria na sua geração, como Paulo. Então, se o senhor quiser aplicar Ellen White como um falso profeta, Paulo também, irmão, é falso profeta. E todos esses textos que o senhor usou, não pode usar de Paulo, tá bom? Porque ele é um falso profeta. Ok? Então, continuando aqui, vamos lá. Que mais? Ok. Cadê o homens? Beleza. Aqui, ó. Jerusalém nunca mais, aqui, ó. Jerusalém nunca mais será reconstruída. Primeiros escritos. Então, olha só, Ellen White falou que Jerusalém jamais seria reconstruída. E fato, ele colocou um fato aqui, um fake test, né? Fake check, fake, sei lá. Desde 1948, Israel se estabeleceu como Estado de Jerusalém e foi reconstruída. Então tá aí. Ellen White é uma falsa profetisa. Mas, vamos usar o texto, irmão. O irmão copia-cola, ele talvez não foi no texto, né? Vamos então abrir aqui, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vamos ver o que Ellen White diz sobre essa situação, né? Tá aqui na tela, você consegue ver aqui. Aliás, eu vou colocar o link da revista Adventista respondendo essas e outras questões, né? Vou colocar tudo aqui na descrição. Cadê aqui? Eu vou colocar aqui. Cadê? Esse é o primeiro questionamento. Aqui, ó. Ellen White predisse... Ellen White predisse... tá aparecendo aí, né? Que não seria reconstruída. Então vamos ler o trecho que o irmão copia e cola, nem copiou e colou, nem fez essa função, só fez a interpretação dele, né? Então vamos lá, diz assim, ó. Foram-me indicados, então, alguns que estão em grande erro de crer que é seu dever ir à antiga Jerusalém
Entendo que tem uma obra a fazer ali antes que o Senhor venha. Tal opinião é de molde a afastar a mente e o interesse da presente obra do Senhor. Sob a mensagem do terceiro anjo, pois os que pensam ser o seu dever, não obstante, e a velha Jerusalém. Olha lá, terão a sua mente firmada ali. Então ela está falando assim, que alguns acham que por ir em Jerusalém, antiga Jerusalém, isso traria fortalecimento de fé e tal, né? Terão sua mente firmada ali. E os seus recursos serão tirados da causa da verdade presente para permitir-lhes os outros estarem ali. Vi que tal missão não realizaria nenhum bem real, que levaria um bom espaço de tempo para levar alguns judeus a se tornarem crentes, ou mesmo na primeira vinda de Cristo, quanto mais no seu segundo advento. Então, ela está falando sobre investimento lá na velha Jerusalém, para converter os judeus, né? E ela viu que não era o momento para isso, investir dinheiro nisso, né? Agora vai lá. Vi que Satanás havia enganado sobremodo alguns nesse ponto, e que as almas ao redor deles, neste país, poderiam ser ajudadas por eles e levadas a guardar os mandamentos de Deus, mas deixaram-nas a perecer. Vi também que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída. Então, o que ele está falando aqui? Que aquela Jerusalém com o templo e toda a sua glória, aquela Jerusalém do passado, não será, depois do ano 70, não será reconstruída. Agora, um arranjo político que foi feito, né, e nem tem um templo mais, então aquela velha Jerusalém não será reconstruída. Então, veja, eu acredito que faltou aqui compreensão ou interpretação de texto, o mínimo de interpretação de texto, tá? Então, mais uma acusação aqui infundada, dizer que Ellen White falou o que ela não falou. Hein? Vamos ver mais aqui a acusação do irmão Copicola? Então, voltemos aqui para o irmão Copicola. Deixa eu pôr aqui, vamos lá. Outra coisa, a Inglaterra vai destruir os Estados Unidos em breve. Testemunho para a igreja, volume tal, falsa profeta. E tem o selo aqui de falsa profeta. Então Ellen White profetizou que a Inglaterra vai destruir os Estados Unidos em breve. Aí o irmão Copicola pegou essa mensagem e colocou lá como falsa profeta. Então vamos ver isso que ela disse, né? E eu vou voltar para aquele mesmo artigo que também tem essa resposta, tá bom? Deixa eu descer, está aqui para frente. Aqui, ó. Olha lá. Cadê? Declara os Estados Unidos, ok, beleza. Ó. Na página citada, escrita em 1800, estou aqui, ó, e 62, durante a Guerra de Sucessão dos Estados Unidos, Ellen White escreveu. Olha o que ela escreveu. Ela escreveu assim: a Inglaterra está estudando se é melhor tirar proveito da presente condição do país, guerrando contra ele. Estamos falando da Guerra Civil. Examina a questão e sonda outras nações. Teme que, se iniciar uma guerra no exterior, ela se enfraqueça e outras nações possam tirar proveito da situação. Outros países estão fazendo preparativos silenciosos, mas diligentes, para a luta armada e esperando que a Inglaterra combata os Estados Unidos, para então terem a oportunidade de vingar-se da exploração e injustiças que foram vítimas no passado. Uma parte dos países sujeito à rainha está esperando uma chance favorável para quebrar seu jugo. Mas se a Inglaterra pensar que isso valerá a pena, não vacilará um momento para aumentar a chance de exercer o poder e humilhar nosso país. Olha só. Eles estão tentando o poder de humilhar o nosso país. Quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão interesses próprios em atender. Haverá uma guerra e confusão totais. Não está falando nada de que a Inglaterra ia declarar guerra e ia destruir, não é? Ela está falando, né, que eles estão pensando que poderiam invadir, né, entrar na guerra civil, só que isso deixaria as fronteiras da Inglaterra desprevenidas, que outros poderiam aproveitar a situação, né? Então, assim, aí tem uma resposta do Fernando Flores, um pastor, e ele também dá a sua contribuição sobre essa situação aqui, que não tem nada a ver que Ellen White falou que a Inglaterra declarou guerra e que destruiu os Estados Unidos, né? Então, irmãozinho, copia e cola, cuidado com esse tipo de coisa, essas afirmações que não tem nada a ver que Ellen White falou, né? Muito bem, falei sobre isso.
Ok. Tá. E aí tem a famosa acusação, né? Que diz assim, ó, Satanás é quem irá levar sobre si os pecados do mundo. E está no grande conflito, né, no capítulo Santuário. E eu convido você que está me assistindo, leia o grande conflito. Leia aí o capítulo que ele está dizendo aí. E você vai perceber claramente que Ellen White não está falando que Satanás ele vai pagar o preço do pecado. Rapidinho para você entender aqui. Eu vou até tirar a cena aqui para você perceber. Nós, adventistas, acreditamos que assim como o modelo do tabernáculo antigo, que haviam cerimônias que representavam o plano da redenção, e esse plano da redenção, essa maneira lúdica que foi representado no santuário, isso está se cumprindo no ministério de Cristo. Tá? Então nós temos o animal que pagava o preço do pecado, né? A vítima trazia, quer dizer, o inocente trazia a vítima e ali matava-se o cordeiro. O pecado que estava no pecador passava para a vítima, para o animal, e o animal pagava o preço do pecado. A pessoa era perdoada, porém, todavia, entretanto, o sangue do animal era levado para o santuário e transferido aquele sangue com o pecado no santuário. E havia então uma cerimônia uma vez por ano, onde se purificava, cancelava os pecados que ali foram transferidos. O sumo sacerdote entrava depois da morte de um bode, e esse sangue do bode, que representa o sangue de Cristo, purificava o santuário. O sumo sacerdote saía do tabernáculo, colocava a mão sobre o bode Azazel, que aí representa, né, Satanás, e ele transferia toda a culpa, todo o pecado, e esse bode ia levado para o deserto e lá ele morreria. Então isso vai se cumprir quando Cristo sair do santuário celestial, e ele então trará juízo sobre Satanás, e ele vai receber todos os pecados, não como pagação ou como pagamento da dívida do pecado, mas como punição, porque ele é o originador do pecado. Então, antes de falar bobeira na internet de que Satanás ele está pagando o preço do pecado, que nós acreditamos isso, é só estudar o Antigo Testamento e perceber que o que aconteceu no Antigo Testamento era uma forma lúdica de Deus mostrar o plano da redenção. Hoje, Jesus está no santuário celestial, ele está intercedendo e também julgando. Quando terminar esse juízo, Satanás receberá o lago de fogo que foi preparado para ele e seus anjos, porque ele é originador do pecado. Então, antes de afirmar uma besteira dessa, por favor, veja o que nós acreditamos nas nossas crenças fundamentais. Então, ficar batendo em espantalho, inventando lorota, qualquer um faz. O difícil é estudar e ver realmente como é, ok? Vamos lá. Deixa eu trocar aqui então. Vamos continuar. Olha só, diz assim, ó, Satanás escolhe mulheres, pois ele pode usá-la com mais sucesso do que os homens. E, irmão, eu procurei esse manuscrito 29 de 1911 e procurei e não achei, irmão. Então, assim, se o senhor, irmão, não me dá nem a referência correta, fica difícil de eu encontrar, né? Quando você vai procurar a questão dos manuscritos, você não tem nenhuma afirmação, não tem nada sobre isso, né? Quer ver, ó, ele diz aqui, ó, manuscrito, cadê, ó? Manuscrito, 1911, né? E diz que Ellen White diz isso, cara. Eu não achei nada esse manuscrito aqui, 29, né? O que temos é isso aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Não, aqui, coleção, essa aqui deu o texto. Eu não encontrei esse manuscrito que você tanto fala aqui. Se vocês encontrarem para mim, tá? Pode mandar aí nos comentários, mas eu não encontrei esse manuscrito. Então ele diz aqui, ó, Satanás escolhe as mulheres, pois ele pode usá-la com mais sucesso do que os homens. Tem tentações que são os homens que são pegos, né? Tem mulheres, tem tentações que só as mulheres. Então, para mim, esse texto é irrelevante, né? Muito bem. O que mais aqui? Os pecados, esqueci até de colocar aqui, ó. Aqui, os pecados da humanidade não são apagados até o fim do juízo investigativo. Isso é verdade, a gente acredita nisso. E aí ele taxou a gente como falso profeta, né? Se você vê em Israel,
Ó, os pecados são perdoados, eles não são apagados, né? O registro ainda fica, assim como no passado, o pecador, ele tinha o pecado perdoado quando ele matava o cordeiro, e o pecado agora é transferido para o santuário para depois de um ano ali no Yom Kippur ser purificado. Só então era apagado no dia do Yom Kippur, no dia do juízo. A mesma coisa acontece hoje. É a mesma coisa. Eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa. Ok, mas meu pecado fica registrado. Agora, a minha vida de perdoado, como está sendo? Eu estou vivendo como um perdoado ou pedi perdão para Deus e estou nem aí, continuo pecando em rebeldia? Lembra da parábola do servo Nico? O Senhor lá perdoou a dívida do cara. E ele deveria então viver uma vida como perdoado e perdoando as pessoas. Só que ele não viveu. Então a dívida foi cobrada novamente. A mesma coisa hoje. Deus te perdoa dos teus pecados. Mas se você viver uma vida contrária a isso, aquela dívida que foi perdoada, ela vai voltar ativa. Entende? É essa a ideia. Então eu não entendo porque isso é uma heresia e é uma falsa profetisa, né? Muito bem. Os evangélicos ensinam que Cristo veio para salvar os pecadores e que eles estão são o quê? Os evangélicos ensinam que Cristo veio para salvar os pecadores e que eles estão salvos. Tal ensino é um engano. E ele diz assim, a Bíblia Eco, volume 12, número 6, 1897. Profecia falsa. Tá vendo? É copia e cola. Ele nem sabe o que ele fez aqui. Aí eu procurei essa afirmação. Na verdade, fui lá no... O que é essa Bíblia Eco aí, ó? Cadê? Tá aqui na tela, né? Essa Bíblia Eco aqui, ó. Quem tá escrevendo é J. Wagner. Não tem nada a ver com Ellen White. Ele é um dos pioneiros da Igreja Adventista. E nem lembro, não estou lembrado se ele permaneceu na fé, mas aqui é um registro histórico dos escritos dele, né? E eu não encontrei essa afirmação, né? E outra, ele não é profeta, nós não reconhecemos o dom de profecia nele, então o irmão, mais uma vez, está usando aí referência falsa. Eu falo para o irmão aí rever as suas afirmações, né? Vamos continuar aqui? E para terminar, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui, que o vídeo já está ficando longo. A salvação é apenas pela fé em Jesus, ok, concordo com o irmão, beleza. Lá. Nenhum homem pode dizer que está salvo até ter suportado testes e provações, até ter mostrado que pode vencer tentação. Coleção Cres. Eu procurei essa coleção Cres da página 120. Não existe essa coleção Cres, página 120, né? Deixa eu colocar na tela para vocês entenderem aqui, ó. Coleção Cres está aqui. Você está vendo na tela aqui. Não tem página 120, né? Ó, o conteúdo dela está aqui. Tudo que ela fala, não encontrei esse texto. E aí depois pesquisando na internet, eu descobri onde o irmão Copicola pegou, né? Ele pegou daqui, ó, do site a CCAP, sei o que aqui, que não gosta da gente, não gosta, né? E ela diz o seguinte aqui, ó, ele pegou alguns textos aqui, ó. Aqueles que aceitam o Salvador com quanto sincero sejam sua conversão, nunca devem ser ensinados e dizer ou sentir que eles estão salvos. Isso é engano, né? Está lá em Parábolas de Jesus, página 155. Vou deixar para você, né? Para você aqui. Lá, também colocou coleção 120 aqui, ó. Esse site aqui que fala sobre esta situação aí, ó. Aqui, gente, esse texto, tá vendo? O pessoal pega tudo fora do contexto e inventa uma teologia da Ellen White falsa, né? Olha que bonito que ela fala sobre essa situação, ó. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu a crença que estava salvo. Olha o contexto aqui, gente. Pelo amor de Deus, pare de mentir na internet. Parem de usar texto fora do contexto. Irmão Copicola, irmão Borges, não faz isso, querido. Vai ler o texto. Olha aqui, ó. Está falando que essa falsa confiança nele, em Pedro, ó, e desceu ao passo a passo a vereda descendente até negar seu mestre. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos. Olha aí, ó. Ou sentir que aquém do céu, que estamos livres da tentação. Olha o contexto aqui, cara.
Nunca se deve ensinar os que aceitam o Salvador, conquanto sincera a sua conversão, que digam, sintam que estão salvos. Isto é enganoso. Olha a situação. É eu chamar o irmãozinho, ele aceitar Jesus e falar, agora você está salvo, está tudo certo, está salvo. As pessoas entendem assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu sou salvo, verdade, sou salvo. Porém, todavia, entretanto, a minha vida é confiando no Salvador, não na minha justiça. Como Pedro fez, esse é o contexto. Um salvo que confia em si mesmo é um falso salvo, entende? Esse é o contexto, né? Alguns vão pegar aqui e tirar fora aqui o corte aqui para falar bobeira, né? Mas não é isso. Nunca se deve ensinar aqui. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar a esperança na fé, mas mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. É isso, é vigilância, né? A palavra de Deus declara, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, só aquele que sofre a tentação receberá a coroa da vida. Aí está o contexto de que Ellen White está dizendo. Eu vou colocar na descrição aqui, para você ler com calma e ver que é os absurdos aí que as pessoas colocam, né? E por fim terminou, né? Terminou aqui, eu acho que terminou, não tem mais declaração do irmão nosso, não, terminou, olha lá. Ok. Então, gente, antes de falar qualquer tipo de acusação contra qualquer denominação, você precisa primeiro entender o seguinte: qual é o seu sentimento contra essa denominação? Seu ataque está movido a sentimentos? Ou realmente existe uma fé genuína em que você quer apresentar a verdade para essa falsa denominação? Então, primeiro, antes de acusar alguém, verifique o que essas pessoas acreditam, o que nos sites oficiais, nas crenças fundamentais dessa religião, eles acreditam. E não precisa partir para um ataque. Você não vai ver no meu canal, eu atacando pessoas. Eu sempre estou aqui me defendendo dos ataques. Não seja você alguém que ataque as pessoas. Dizer a verdade, mas da maneira incorreta, não é correto, entende? Então, assim, a melhor defesa é o ataque. Isso no campo mundano, né? Não é assim que se faz. Então, assim, cuidado para não atacar pessoas, cuidado para não ser pavão de internet, né? Ficar floreando coisas que não existem. Cuidado, né? Seja coerente com a crença das pessoas, respeite as pessoas. Né? Eu brinquei aqui com o irmão Borges de Copia-Cola, não quis ser ofensivo para ele, mas para que ele entenda que ficar copiando textos fora de contexto e montando, né, um dossiê, isso não prova nada. Então você que está me assistindo, se você viu alguma afirmação, até de outra denominação, um texto, vai ver. Veja se realmente é isso, né? Antes de ficar atacando, tratando as pessoas de forma pejorativa, acusando de herege, de seita. Isso é muito delicado, é muito problemático, ok? Deus abençoe vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você compreender pelo menos uma questão. Não acredite em tudo que você vê na internet. Vá procurar as fontes primárias. Faça uma pesquisa prévia. Não julgue o vídeo pela capa. Não julgue a pessoa por uma frase. Isso é desonesto, ok? Deus abençoe você e nos ajude a cada dia mais ser sinceros, realistas, verdadeiros. E claro, não adianta chamar o pecado pelo nome se você não conhece nenhum nome do pecador. Deus abençoe vocês. Um forte abraço e nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir. Valeu, gente. Fui.